E o Domingão hoje começou agitado nos corredores do mais querido do Brasil. Flamengo muito próximo de anunciar oficialmente a chegada de Léo Ortiz, o novo xerifão do mais querido Brasil. O Massa Bruto, o Red Bull Bragantino, já aceitou a última proposta enviada pelo rubro-negro carioca. O Flamengo agora vai se reunir quando voltar ao Brasil, Marcos Braz e Bruno Spindel, com a diretoria do Red Bull e também com o empresário de Léo Ortiz. Léo Ortiz pode ter feito seu último jogo com a camisa do Massa Bruta neste último sábado. Inclusive, o gol do Red Bull foi do zagueiro Léo Ortiz. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre Mateuzinho, né? O Flamengo aceitou a proposta do Botafogo e agora só cabe a Mateuzinho aceitar e chegar a um acordo para defender o clube carioca, o Botafogo, rival do Domingão, queridão. O Flamengo aí negociando o Mateuzinho depois de muitas novelas envolvendo o Corinthians. Agora vamos ver como vai se sair o Mateuzinho. O empresário de Mateuzinho vai se reunir com o Botafogo vai apresentar essa proposta que já foi apresentada ao Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre Gabriel Barbosa, que o nome de Gabigol volta a ser assunto no mercado de transferências. Um jornalista gaúcho garante que um acerto entre Gabigol e Grêmio já está em trâmites finais. Vou falar sobre isso, inclusive valores já foram divulgados pelo jornalista. Você vai ficar por dentro de tudo. E vamos falar também sobre as palavras do técnico Tite, quando ele falou, mandando uma direta, uma real, para a diretoria do Flamengo: contratem bons jogadores. Olha só o Tite mandando ver aí, você vai ficar por dentro de tudo. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, dá essa moral pra gente, inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre as palavras do técnico Tite ontem, após o jogo amistoso contra o Orlando City. Eu trouxe até o pós-jogo, né, contra o Orlando City. Terminou empate em 1-1, Flamengo 1, Orlando City 1, gols de Pedro, para o lado do nosso Mengão queridão, e gol de Angulo do lado do Orlando City. Um jogo que foi para tirar, muitas evidências nessa partida. Em relação ao Flamengo, como eu já falei aqui, o setor defensivo do Flamengo continua fragilizado. Essa é a verdade. O setor defensivo do Flamengo continua fragilizado. Enquanto o meio-campo para frente, o Flamengo tem aí, não sei se eu posso falar assim uma seleção, mas tem um baita time, tá? Tem um baita jogadores ali do meio-campo para frente. O Flamengo tem baita jogadores. O técnico Tite, em entrevista ontem após a partida, ele declarou algumas palavras que eu posso falar assim: essa diretoria do Flamengo precisa pegar o que o Tite falou, tá? Precisa realmente pegar. O Tite mandou a real, mandou na lata: contratem bons jogadores. Se for contratar um jogador que está em começo de evolução, dê oportunidade aos garotos da base. Olha só o que o Tite falou, vamos acompanhar aqui. Eu vou externar a minha ideia enquanto técnico do Flamengo. Contratem bons, muito bons jogadores. Se é para contratar um jogador que ele está num processo de evolução, não faça. Dê oportunidade à base. Porque eu entendo que se fortalece dessa forma. É melhor tu ter um grupo qualificado, com atletas mais qualificados, e um espaço para esses jovens poder, perto desses grandes atletas, desenvolverem-se também. É isso aí, nação. E aí, o que vocês acharam sobre essas palavras do técnico Tite? E com isso, o Flamengo está muito próximo de anunciar a contratação de Léo Ortiz, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre as palavras do técnico Tite. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Mateuzinho, ou Matheus França, né? Como ele gosta agora de ser chamado, com essa sua ida ao Corinthians, treinou lá no Corinthians, tudo e muito mais. Agora gosta de ser chamado de Matheus França. É o seguinte: o Flamengo aceitou a proposta do Botafogo por Mateuzinho de 4 milhões de euros, valor que gira em torno de 21,2 milhões de reais na cotação atual, de maneira fixa. Agora vai depender do lateral topar a oferta alvinegra ou não. Tendência que a situação seja resolvida
ainda nesse final de semana. E lembrando que a proposta do Botafogo ao Flamengo por Mateuzinho de 4 milhões de euros, cerca de 21,2 milhões de reais, de maneira fixa, sem necessidade de metas. Esse valor é por 60% dos direitos econômicos do atleta. O alvinegro está bem confiante para conseguir a contratação. Um dos dirigentes do Botafogo conversará com os representantes de Mateuzinho neste domingo, hoje, para falar da proposta alvinegra. Em seguida, o jogador avaliará o projeto para dar uma resposta, se topa ou não a oferta. O Flamengo vê com bons olhos uma venda do lateral e topa o negócio, ou seja, o Flamengo já aceitou a proposta por Mateuzinho. Botafogo está confiante. Agora vai acontecer uma reunião neste domingo. Representante do Botafogo com representante de Mateuzinho vai colocar essa proposta, o projeto, na mão dos empresários. O empresário vai apresentar o Mateuzinho e aí então cabe ao Mateuzinho aceitar ou não essa proposta. Depois de muitos capítulos envolvendo o Corinthians, lembrando que o Corinthians ainda segue interessado no Mateuzinho. Cara, eu não sei, o Corinthians tá virando uma piada, né? O Corinthians tá virando uma piada nesse negócio. Mas aí, nação, o que vocês acham sobre a situação envolvendo o Mateuzinho? Realmente é um bom valor para o Flamengo, é uma boa cifra aí, valor fixo, sem metas, 4 milhões de euros, 21,2 milhões de reais, Flamengo negociando o Mateuzinho nesse exato momento. Fica à vontade de deixar aí nos comentários a sua opinião. A gente vai seguir focado e trazer mais informações logo sobre a situação do Mateuzinho. Mudando de assunto aqui, vamos falar sobre Luiz Henrique, porque se falando sobre piada, rapaz, o Botafogo se coloca em cada uma, porque em relação à situação da contratação de Luiz Henrique, o Vene Casagrande trouxe aqui informações importantes, porque essa situação do grupo de Dom Testor ainda não foi finalizada. O jogador pediu um tempo com a família para discutir o retorno ao Brasil. O jogador não quer, né? Eu acho que ele não quer aceitar essa proposta do Botafogo. O Vene Casagrande trouxe o seguinte: sobre Luiz Henrique e Botafogo, a operação ainda não foi finalizada porque o jogador pediu um tempo com a família para discutir o retorno ao Brasil. Entre Betis e o grupo de Dom Testor, há um acordo fechado, mas ainda não teve um aval do atacante e seus representantes para a transação ser finalizada, justamente por conta desse retorno ao futebol brasileiro. Ele deseja uma garantia de que atuará na Europa pelo Lyon. Com isso, o jogador quer debater com a família antes de finalizar toda a documentação e dar o ok. O acordo entre o grupo de Dom Testor com o Real Betis para comprar Luiz Henrique é de 16 milhões de euros fixo e de maneira parcelada, mas as metas podem fazer o valor chegar a 20 milhões de euros. Mas até o momento, o atacante não deu ok para a operação ser finalizada, pois discute com a família o retorno ao Brasil. E caso volte ao futebol brasileiro para jogar pelo Botafogo, quer garantias de que retornará à Europa, mais precisamente para o Lyon. E aí, nação, o que vocês acham sobre a situação envolvendo Luiz Henrique, hein? Será que vai melar? Será que não vai dar para o Botafogo fechar a contratação do Luiz Henrique, justamente, né, porque ele quer uma garantia aí para retornar ao futebol europeu, hein? Vamos ver como deve acontecer nesses próximos passos. Por que a gente está falando sobre isso? Porque é um jogador que interessa ao Flamengo, não só interessa ao Flamengo. Um jogador, quando se torna uma prioridade técnica, o Tite, interessa de fato ao mais querido do Brasil. Mas a gente vai acompanhar, fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa situação envolvendo o Luiz Henrique. Mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre Gabriel Barbosa, que voltou novamente os holofotes, posso falar assim, né, envolvendo o nome de Gabigol no mercado de transferências. Isso porque o jornalista Pedro Ernesto Bernardinho, né, falou ao vivo no microfone da Gaúcha sobre um acerto entre Grêmio e Flamengo pela contratação de Gabigol, que está na pré-temporada nos Estados Unidos. Olha só, hein? Ele afirmou com todas as letras que o Grêmio tem um acordo encaminhado para contratar Gabigol. Segundo ele, o Imortal pagaria 30 milhões de reais pelo atacante do Flamengo. Além disso, o Grêmio pagaria mais um salário de 2,2 milhões para o Gabigol, salário semelhante ao de Suárez. Sem revelar o tempo de contrato, o jornalista bancou que tinha detalhes e que a negociação está em trâmites finais, em acertos finais para Gabigol se transferir para o Grêmio. Ele falou o seguinte: a minha fonte manda dizer
que há um acerto encaminhado em que o Grêmio paga 30 milhões de reais ao Flamengo e o salário do jogador será de 2,2 milhões por mês. Só não tenho tempo de contrato, disse aí o jornalista nesse último sábado. Mano, a situação envolvendo o nome de Gabigol, vou falar para vocês. Tá dando muito o que falar. Gabigol realmente aí, né? É um cara que eu tenho todo o meu respeito, Gabigol, em relação aí, ele mesmo aí, sendo aí, né, atacado por todos os lados, principalmente por alguns jornalistas, né, eu posso dizer assim, sem noção, né? Gabigol, mesmo sendo reserva aí, Gabigol não baixa a cabeça, tá seguindo em frente. A gente vê aí o carinho que ele tem pela torcida, brincando com os torcedores lá no Orlando City, lá nos Estados Unidos, no CT do Orlando City, recebendo a torcida com todo o carinho. O Gabigol é sensacional, eu venho falando isso aqui. Agora vamos ver o que deve acontecer. Recentemente, o presidente Rodolfo Landim e também o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, deixou claro, Gabigol não está para ser negociado. Se quiser comprar o Gabigol, tem que pagar o valor da multa. 30 milhões de reais, muito difícil o Flamengo aceitar uma proposta dessa. Bom, mas vamos seguir aí. Eu acredito que o Flamengo não vai fazer essa loucura, vender o Gabigol por 30 milhões de reais, né, gente? Bom, fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto, vamos falar sobre Léo Ortiz. Léo Ortiz, o novo xerifão do Flamengo, que eu posso falar assim já, novo xerifão? Claro que sim, porque o negócio está em detalhes finais. O Flamengo chega ao Brasil nesta próxima terça-feira, lembrando que o elenco hoje está de folga, vai fazer uma atividade amanhã, nessa segunda-feira, e na terça-feira retorna ao Brasil, diretamente para Belém, no Pará, aonde o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa no Mangueirão pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. E a situação da chegada de Léo Ortiz é o seguinte, nação, posso ser sincero para vocês, com toda a convicção aqui para vocês, tá? O Red Bull já aceitou a proposta do Flamengo. O jogador pode ter feito a sua última partida com o Massa Bruta neste último sábado, no jogo que saiu empate 1-1, Botafogo e Red Bull. Inclusive o gol do Red Bull foi marcado pelo zagueiro Léo Ortiz, né? Não está garantido na partida contra o Palmeiras agora no meio de semana pelo Campeonato Paulista. E o jornalista Loredo, ele trouxe o seguinte, né? Jornalista que cobre aí, inclusive, o Red Bull Bragantino, ele trouxe o seguinte: fez o gol do Red Bull Bragantino e está se despedindo. O Flamengo volta ao Brasil na próxima semana e define a contratação do zagueiro. Aí participação dele diante do Palmeiras ainda não está confirmada. O jornalista Júlio Miguel Neto, ele trouxe informação importante sobre os valores e trouxe o seguinte, olha só, o Flamengo tenta viabilizar e definir a situação contratual do zagueiro Léo Ortiz até o dia 31, na próxima quarta-feira. As partes intensificaram mais ainda as tratativas. Em caso de acerto final, o clube carioca fará o pagamento de forma parcelada. A maior parte do pagamento seria feita de forma imediata e o outro restante em 3 parcelas. Bônus por metas alcançadas serão por títulos, jogos e minutagem, que elevará as cifras em caso de metas batidas em até 2,5 milhões de euros. O defensor não tem sua presença garantida no próximo compromisso de sua atual equipe. O Massa Bruta enfrentará o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Tá aí Léo Ortiz, muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Lembrando que as cifras, né, inclusive o GE trouxe essa informação também, já com exclusividade, sobre a proposta do Flamengo e sobre, né, o aceno positivo do Red Bull Bragantino, que já aceitou a nova proposta do mais querido Brasil. Então, Léo Ortiz está por detalhes de ser anunciado como novo reforço, o terceiro reforço do Flamengo nessa janela de transferência. É claro que a gente está focado, buscando mais detalhes. Tem nomes que o técnico Tite quer para essa temporada. Jogadores, cara, posição que é considerada como prioridade como ponta direita. Também estamos focados na situação do TT. Eu trouxe as últimas informações do TT no último vídeo, desta manhã, logo cedinho. Você não acompanhou, vai lá, acompanha. Situação também envolvendo Gregório, volante da Inter de Miami, sobre a situação envolvendo a ida de Marcos Braz até Miami, para poder viabilizar a chegada desse jogador. Tem a situação de Thiago Maia. Estamos preparando mais detalhes, apurando mais informações e é claro que no próximo vídeo temos novidades para você ficar por dentro de tudo. Então não perde nada, confere se está inscrito no canal, confere se não está ativo, se não tiver,
Faz isso aí agora, não paga nada, é totalmente de graça. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Forte abraço a todos, um ótimo domingaço para vocês, de coração. Obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.